Estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa, falando sobre o Sesc Centenário do Evangelho segundo o Espiritismo, nossa humilde homenagem sobre essa obra maravilhosa, que eu tenho alguns depoimentos para fazer ainda sobre ela, se nós tivermos tempo nesse programa, e dependendo do que seja, faremos 2 programas sobre esta obra, que poderá até, inclusive, pela importância e pelo momento, valer a pena. Kardec pede ajuda ao Espírito São Luís. Ajuda-me se fraquejo, diz Kardec. E ele diz, conta conosco. Conta principalmente com o Espírito da Verdade, o mestre de todos nós. Ele te protege de um modo muito particular. Olha que conforto, que força Kardec recebeu através da informação do Espírito São Luís. E aí, em 10 de setembro de 1863, se dirige Kardec a Dumbel, o médio já citado, médio de confiança, quase mecânico, que ignorava o assunto tratado. Ele diz o seguinte, Kardec solicita ao Espírito São Luís novas instruções. E aí? Dirijo-me de Paris, falando ele. Melhor seria fazê-lo pessoalmente em teu retiro, ainda que recebas nossas inspirações com uma facilidade que não imaginas. Nossa atuação agora, sobretudo do Espírito da Verdade, que é constante sobre ti, isso é o Espírito São Luís falando para Kardec, de tal modo que não distingues da tua própria. E Kardec dizia que não era médio. Mas veja como é interessante. Nossa atuação agora, sobretudo do Espírito da Verdade, que é constante sobre ti, de tal modo que não distingue da tua própria, compreendes agora o porquê da intuição que te retirou de qualquer outra preocupação fora da doutrina. A obra que juntos elaboramos não só requer isolamento, mas também o mais completo recolhimento. Essa mensagem foi mandada por São Luís no dia 14 de setembro de 1863. Portanto, ele já estava aproximadamente 7 meses do lançamento da obra. 14 de setembro, praticamente quase 7 meses. E aí o Espírito diz, o Espiritismo dará um grande passo à frente, continuando rumo ao seu destino. Isto, meu caro telespectador, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Com esta obra, o edifício doutrinário que contigo empreenderemos começa a se destacar no horizonte do seu verdadeiro céu. São Luís, 14 de setembro de 1863. Ora, já declara fortemente, declara com segurança, declara com base o Espírito São Luís que o Evangelho segundo o Espiritismo veio completar o que faltava à doutrina. Porque ele diz, com esta obra, o edifício doutrinário que contigo empreenderemos começa a se destacar no horizonte do seu verdadeiro céu. É como se ele fosse o coroamento da doutrina. Portanto, agora teríamos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho, fechando a doutrina. E aí, essa obra, na verdade, ela tem no seu bojo, na sua estrutura, a explicação das máximas morais de Jesus. Então, todo o ensino moral de Jesus está no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra maravilhosa que Kardec começa na sua introdução, falando do objetivo dessa obra. Ele diz assim, a matéria contida nos Evangelhos pode ser dividida em 5 partes. Ele diz, os atos ordinários da vida de Jesus, os milagres, as profecias,
as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja e o ensino moral. Então ele divide em 5 etapas, em 5 partes. E aí Kardec justifica. Enquanto as 4 primeiras, quais seriam as 4 primeiras? Aqui ele já citou como as profecias, os milagres, os atos ordinários e as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja. Enquanto as 4 primeiras têm sido objetivo de desentendimento, de controvérsias, de debates, a última tem sido ou tem subsistido inatacável, porque não existe como alguém se opor ao ensino moral de Jesus, independente de religião. E por isso que ele diz, a obra é uma obra que respeitou escrupulosamente a tradução original dos evangelhos segundo a versão de Saci, um grande teólogo, tradutor da Bíblia, um muito respeitado na época de Kardec. Kardec não podia, naquela época, falar de tradução. Ele utilizou respeitosamente aquele homem que ele considerava que fosse o melhor tradutor da época das obras, agora no francês. Então essa obra, segundo Kardec, que não mexeu com tradução, ele justificou que o Evangelho fora traduzido especificamente, obedecendo os seus estudos, o que ele implantou como Evangelho segundo o Espiritismo, na versão do francês Saci, que foi um dos maiores teólogos daquela época, que traduziu a Bíblia dos seus textos para o francês. Então ele partiu daí. Então, meu caro telespectador, essa obra tem uma importância muito grande na doutrina, inclusive porque ela é a base racional, moral e cristã na doutrina, e por isso merece, nesses seus 150 anos, a nossa melhor e maior referência. Nós vamos ter que continuar no próximo programa, porque não foi possível terminar hoje o que tínhamos a falar. Ainda temos muita coisa para falar sobre esta obra. Então falaremos no próximo programa. Não perca, porque vai ser a segunda parte do estudo, ou da apresentação, ou da homenagem ao Sesc Centenário do Evangelho segundo o Espiritismo. Fica com Jesus, com os nossos irmãos maiores. Até o próximo programa e muita paz.